Joel capítulo 2, versículo 12 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. E ele continua no versículo 13: rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e também é compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao baixar, deixe uma bênção para vocês, que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Versículo 16: reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças, os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva de seus aposentos, que os sacerdotes, ministro do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Versículo 18: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e os compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e os lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para os da retaguarda, para o mar ocidental. Subirá e sua podridão, porque agiu poderosamente. Assim, não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tenha medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos. Figueiras e videiras, louvado seja o nome santo do Senhor, produzirão ervas com vigor. Filhos de Sião, louvado seja Deus, alegre-se, exultem no Senhor seu Deus, porque lhes farás a chuva em justa medida, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Versículo 25: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos e o migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, amados irmãos, nós estamos aqui congregados para ouvir a palavra de Deus esta noite, e eu tenho certeza que Deus vai ministrar em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. A minha oração neste momento é para que você, de fato, entregue o seu coração na presença do Senhor, e que tudo que nós fizermos aqui, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que o Todo-Poderoso já está entre nós. Eu tenho certeza que a presença do Senhor está sendo manifesta neste lugar.
Assim como eu, tenho certeza que você também veio para ouvir a mensagem, e Deus vai falar poderosamente sobre a nossa vida. Esta é a minha oração, para que esta noite o Senhor venha tratar com a minha necessidade e a sua, que é a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. O tema desta mensagem, para mim, para nós concluirmos o nosso pensamento aqui, não é tarde demais. Louvado seja Deus. Quantas vezes, amados e queridos irmãos e amigos que estão aqui esta noite, que nós olhamos para as nossas dificuldades, para os nossos momentos, quantas vezes eu tenho certeza que quantos que estão aqui esta noite, que já perderam algo, que já viu algumas coisas de sua vida indo embora, que você perdeu as rédeas da história. Eu já tive prejuízos, você também tenho certeza que também já teve prejuízos, já tivemos negócios desfeitos, coisas que nós gostaríamos de ter ainda, mas talvez por uma má administração, por algo que nós exercemos e acabamos perdendo as rédeas da história, por algo mal gerenciado, mal negociado, e escapou das mãos. E às vezes a gente já foi até avisado, a esposa, né? Pelo menos a minha esposa é sempre assim: olha, tome cuidado com isso, cuidado com o que você fala, talvez as suas emoções. A esposa sempre faz assim, não é? Cuidado com a sua fala, talvez você se entrega demais, muito fervoroso em algumas coisas. E me faz lembrar de Pedro, é um exemplo claro. Pedro foi exatamente assim, irmãos. Pedro agiu com as suas emoções. A primeira emoção de Pedro é quando manifesto ali diante dele está os discípulos e o Senhor Jesus faz uma pergunta: que falam de mim por aí, quem diz que eu sou? E Pedro, vendo os discípulos se manifestarem: olha, estão falando que tu és Moisés, tu és Jeremias, tu és... E Pedro, diante de todo mundo, sempre, como que eu posso dizer assim, quer sair à frente, sempre toma a virtude, né, o mais virtuoso. Ele se destaca e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Então Jesus coloca ele no lugarzinho dele: sim, tu disseste, eu digo que tu és o Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Está falando dele mesmo, do próprio Jesus, para colocar ele no lugar entre tantas outras. O Pedro era, no ditado popular, aí o entrão. Quantas vezes nós agimos desta maneira? Bom, voltando para o contexto da mensagem, essa é uma introdução. A nação de Israel está em apuros. Por quê? Ouviu o Senhor advertir. Se você voltar um pouco para trás, a mensagem, nós vemos dentro de Jeremias, Isaías, nós vemos aqui Ezequiel, entre tantos outros irmãos que evangelizaram, que anunciaram que Deus tomaria para si o juízo e colocaria sobre o povo. Nós estamos falando do tempo da lei, aonde o Senhor fazia cumprir naquele momento toda a lei. E o homem não foi capaz, irmãos, de adotar-se, não conseguiu viver a lei, não conseguiu cumprir toda a lei do Senhor, pecando da presença de Deus. Mas foram avisados de suas rebeldias, de suas idolatrias, dos seus costumes pagãos, dando-se em coisas fora do conceito cristão, fora da palavra de Deus, e eles estão em constante ataque pelos seus inimigos, por sinal, por juízo de Deus. Deus então permite certos acontecimentos sobre a vida do seu povo, justamente por causa da desobediência, justamente por causa da falta de obediência à palavra de Deus, de entregar-se diretamente ao governo do Senhor. Então, eles experimentaram uma terrível seca e uma invasão maciça de gafanhotos. Nós ouvimos sobre isso aqui. E estas tragédias anunciadas como juízo com o próprio Deus deixaram a terra arruinada e o povo desanimado.
A terra está passando por uma grande fome, a escassez de alimento, não há água. E desde quando nós vemos da época de Acabe, aonde a divisão do reino norte e sul, o povo está sofrendo muito por juízo de Deus. Mas o Senhor, como é poderoso, misericordioso, a Bíblia diz que a sua misericórdia é a causa de eu e você não sermos consumidos vivos por causa do nosso pecado, da nossa desobediência, por causa das nossas iniquidades. Ele age por juízo, mas o seu juízo é misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O seu juízo é perdão para nós. O seu juízo é graça para nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o profeta Joel, usado pelo poderoso e soberano Deus, usa esses eventos como ilustrações do juízo de Deus sobre Israel, pois o pecado específico deles não é mencionado no livro de Joel, mas nos livros anteriores. Nós sabemos, irmãos, e uma leitura cuidadosa indica que o povo de Deus tinha caído num estado de complacência e apatia, ou dizendo, essa apatia é como alguém que faz concerto com o pecado, faz um combinado, vive em união com as coisas que não agradam a Deus. Há uma apatia, há um braço estendido, há um ombro amigo para aquilo que Deus não permite sobre a nossa vida e coisas relacionadas a Deus. E Deus usou a natureza, Deus usou os inimigos de Israel para instrumento do seu povo, instrumento de juízo divino. E ele utilizou provações que enfrentaram como uma nação, despertar o coração do povo e chamar de volta para ele. Irmãos, talvez eu vejo nas redes sociais pessoas que não creem em Deus, pessoas ao contrário da fé cristã, dizendo, como pode um Deus de amor ter essas atitudes? Como pode um Deus que prega amor fazer o povo sofrer desta maneira? Não, irmãos, o sofrimento do povo é o resultado do pecado, é o salário do pecado. A raiz do nosso problema é justamente a nossa desobediência. Deus não tem culpa. Ele adverte, Ele lança a promessa, Ele lança a sua palavra, Ele estende a sua bondade, Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele cura as nossas feridas, Ele nos chama ao arrependimento. Mas o povo padece porque não quer conhecer a verdade. O povo padece por falta de sabedoria, de conhecimento que traz da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. É como um pai, amigo, conselheiro, irmãos, mas um pai além do pai material, que deu o seu próprio filho por amor a nós. O Senhor aqui, irmãos, usou grandes homens de Deus para alertar a nação apóstata da fé, mas o povo está, irmãos, sendo levado às condições que Deus não se agrada e depois colocam culpa no Senhor. O livro de Joel foi escrito ao povo judeu e trata do passado deles e também do seu próprio futuro. Sempre Deus levantou alguém para alertar dos nossos pecados e para dizer que há esperança para aquele que está em desobediência, para aquele que está afastado do caminho do Senhor. Deus me chamou neste lugar e me colocou neste lugar para anunciar à igreja que tem jeito sim, que tem jeito para a sua vida, que tem jeito para o seu filho, que tem jeito para a sua casa. E eu, irmãos, louvado seja Deus, no meu ministério tomei direção do Senhor, ministrado pelo Espírito Santo, e aceitei a minha missão, pregar Jesus Cristo aos cativos, aqueles que já conhecem, aonde eu e você que já conhecemos e somos salvos. A Bíblia diz que a fé, como falamos antes da oração, ela vem ao ouvir, ou seja, o ouvido atento. Quem tem o Espírito Santo ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos, prepare para ouvir. O Senhor está aqui esta noite e quer tocar no seu coração. Você que já conhece a palavra de Deus, você que tem se entregado ao Senhor, eu não sei o seu problema, a sua tribulação. Quem tem o Espírito de Deus vai ser visitado, e quem não tem está recebendo a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Não é o seu problema, não é a sua dor, não é a sua angústia, não é a tua prova.
prova, não é a tua necessidade, não é a morte, não é a guerra, não é a fome, não é o desemprego, que eu e você que somos salvos, seremos afastados da presença do Senhor. Louvado seja Deus. Isso para os salvos. Isso para aqueles que conheceram o Senhor, irmãos. Como veio para o povo antigo, está vindo aqui esta noite. A pregação antiga de Joel, de Isaías, de Jeremias. Nós sabemos, irmãos, que na segunda leva foi levado quem? Foi levado o profeta Ezequiel. Foi levado, irmãos, Daniel, Sadraque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias. Foi levado, irmãos, para a Síria. Eles eram homens de Deus e junto com eles foi levado também pessoas que não davam importância. Então a palavra é pregada para aquele que é salvo e aquele que não conhece o Senhor. Louvado seja Deus. Aos que estão aqui, quando Paulo vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ele está direcionando para o salvo, aqueles que já ouviram a mensagem, aqueles que já conhecem o Senhor. Não abandone, não solte das mãos do Senhor, continue com uma palavra cravada no seu coração, mesmo que a vida esteja totalmente ao contrário, avessa daquilo que você gostaria, Deus está na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sua palavra, esta prevalecerá. Louvado seja Deus. Sua promessa, essa prevalecerá. Louvado seja Deus. Ele é o Deus do milagre e continua sendo o mesmo. Ele é o Deus do impossível, continua sendo o mesmo Deus. Sua palavra é imutável. Louvado seja Deus. Ele te salvou, Ele te perdoou, Ele te regenerou e esta noite está te esforçando. Louvado seja Deus. E esta noite a palavra está chegando no teu coração. Louvado seja Deus. Que maravilha. Louvado seja Deus. Nós andamos de valor em valor, irmãos. Nós andamos passo a passo. Quando nós pensamos que estamos perdendo, quando nós pensamos que estamos caídos, Paulo vai dizer: quando eu penso que estou caído, aí estou de pé. Quando eu penso estar de pé, aí que estou precisando do Senhor. Eu não sei como você veio aqui, eu tenho certeza que eu vim carregado. Louvado seja Deus. Nós viemos aqui carregados pela palavra de Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Louvado seja Deus. Se vivemos pela verdade, viveremos através da palavra. Se respiramos a verdade, a palavra nos sustentará. Se andamos pela verdade, a palavra nos guiará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. E verdade é inegociável. Se verdade é inegociável, a palavra de Deus é imutável, porque ela é a verdade. Cristo é a verdade de Deus. Louvado seja Deus. Se foi isso que salvou o seu coração, se foi esta verdade que alcançou a sua alma, tenha certeza da vitória da igreja. Cristo estava sendo vitorioso pela igreja. Ele está nos ajudando, nos esforçando. Louvado seja Deus. Esta mensagem também tratava com os incautos, com aqueles que não queriam saber da verdade do Senhor, que ouviam a mensagem e viravam as costas para o Senhor. Irmãos, louvado seja Deus. Mas este livro não foi só escrito para aquela época. Este livro também foi escrito a você e a mim. Há algo aqui para nós também. Assim como Israel, nós também vivemos numa terra sob juízo divino. Oh glória a Deus. Talvez você não saiba, talvez eu não perceba, mas há um juízo do Senhor acontecendo, irmãos. E o que é isso, irmãos? A graça. Nós vivemos o tempo da graça, mas tudo que nós vemos acontecendo nesse mundo está anunciado no juízo de Deus. Não é o meu, é a sua santa e eficaz palavra, anunciada aos tempos de hoje. Louvado seja Deus. Assim como Israel, nós olhamos para a nossa nação e para o nosso mundo e nos perguntamos se há alguma esperança para o futuro. E nós perguntamos se há alguma promessa para nós destes dias sombrios. Louvado seja Deus. E esses versículos ensinam para nós que há esperança. E eu quero basear, irmãos, essa ministração no versículo 12, que diz assim: ainda assim,
agora mesmo. Tem muita gente que acha que a Bíblia é um livro ultrapassado, que precisa ser reformada algumas palavras, que precisa ser reavista, porque hoje tem isso e aquilo, que nem Isaías pregava. Eu não posso dizer aqui publicamente por causa da plataforma, o amargo agora ficou doce. O que era santo agora, o que era profano agora virou santo. Antes não podia, agora pode. Não, irmãos, não pensa assim. A palavra de Deus continua da mesma maneira, ela não mudou. O que era errado diante do Senhor continua errado. O que era santo diante do Senhor continua santo. O que foi previsto pelo Senhor continua sendo previsto. O que foi permitido pelo Senhor continua sendo permitido. Deus não doou o seu trono para o mundo. Deus não doou o seu trono para o meu sentimento. Deus não deu o trono dele para as minhas emoções e nem para homem nenhum. Ele continua sentado no trono. Ele não perdeu as rédeas da história. Louvado seja Deus. Ele continua sendo Deus. Louvado seja Deus, Criador e formador de todas as coisas. O que era pecado lá continua sendo pecado. O que era engano lá continua sendo engano. O que era heresia lá continua sendo heresia hoje. O que era falso evangelho lá continua sendo falso evangelho hoje. O Cristo não mudou, continua sendo o mesmo. O Espírito de Deus não mudou, continua sendo o mesmo. O Deus Criador não mudou, continua sendo o mesmo. Louvado seja Deus. Sua palavra é imutável, continua sendo a mesma. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, talvez muitos não conseguem compreender que ainda há esperança. Talvez quando nós olhamos para alguém, a palavra já vai encerrar, mas nós olhamos para alguém dentro da nossa casa, na nossa família, olhamos para alguém talvez que já esteve junto de nós, ou talvez você está aqui entre os demais, olhando para a sua vida e dizendo: Senhor, há uma condenação sobre a minha vida. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, eu perdi a cabeça na hora da cara carrancuda dos meus problemas, e o desejo do meu coração, minhas emoções, minha decisão tirou-me da presença do Senhor. Hoje eu só tenho saudade. Hoje eu tenho vontade de estar tocando, lendo uma Bíblia. Você talvez não tenha força de orar, assim como eu não tive um dia. Você talvez não tenha força de buscar o Senhor, envergonhada, envergonhado, sem sentido na sua vida, talvez destituído, perdeu a sua carteirinha, sua posição em alguma instituição, o lugar que você ocupava. Eu não estou aqui dizendo, influenciando você para estar na minha igreja, não, longe disso, Deus o sabe, mas eu estou aqui, assim como o profeta Joel, anunciando a boa notícia para você. E a boa notícia, salvação, tem jeito sim, graças a Deus. A palavra está chegando no seu coração, e a resposta da sua oração: Senhor, eu não tenho mais esperança. O profeta Joel aqui esta noite, o Espírito Santo enviado a nós, está dizendo que há esperança para você. Versículo 12 confirma isso. Assim, ainda agora, hoje mesmo, louvado seja Deus, diz o Senhor, não sou eu, é a palavra de Deus que diz: converta-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, louvado seja Deus, e rasgue o coração de vocês, não mais suas roupas, louvado seja Deus. Este ato de rasgar a roupa era um símbolo entre os judeus. Todos eles que passavam por uma vergonha, uma necessidade explícita. O que é isso? Quando todos viam, eu me lembro na Sagrada Escritura de Moisés fazendo isso. Moisés, quando vê o povo pecando contra o Senhor, se rebelaram, Deus deu a eles o maná, Deus deu a ele codornas, Deus deu água direto da fonte, Deus permitiu que em 40 anos a roupa não rasgasse, o chinelo não rasgasse, o calçado, melhor dizendo, não furasse. Deus deu a eles durante a noite no deserto, muito frio. Tenho um sonho de visitar aquele lugar, conheço algumas pessoas, amigos que estiveram lá, e disseram: olha, André, nós andamos lá
1 hora e pouco no sol durante o dia, e o chinelo quebrava, as correias do chinelo por causa do calor e o sal abundante, é o lugar mais salgado na terra. E nós estivemos lá, irmãos, e à noite é muito frio e de dia muito calor. E eles andaram lá 40 anos, o Senhor permitiu que não rasgasse a roupa, nem furasse o calçado. De dia eles tinham uma nuvem que cobria, o Senhor mandou a eles maná, e eles tinham comida, não podia guardar para o outro dia, o Senhor era provisão todo dia, tinha um maná fresquinho que caía do céu, e eles tinham carne, água, enfim, mas pecaram contra o Senhor. A insatisfação e a vontade de todo jeito resolver, o imediatismo, fez com que eles pecassem diante do Senhor. Moisés desce da onde estava, e Deus determinando a ele os 10 mandamentos, a Bíblia diz que Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, irou-se, envergonhado diante do Senhor, e voltou-se para a presença do Senhor, e rasgou a veste, rolou no pó, na cinza, raspou a cabeça, em sinal de humilhação e de vergonha. Louvado seja Deus, era um gesto dos judeus fazerem isso em sinal da sua miséria. Nós vamos ver, por exemplo, um homem mais conhecido dentre todos como Mardoqueu ou Mordecai. Ele fez a mesma coisa quando ele soube a situação que estava o seu povo ameaçado de morte por Amã. A Bíblia diz em Esther capítulo 4 que ele volta na presença de Esther, e no meio da cidade ele rasga a sua veste, raspa a sua cabeça e rola na cinza em sinal de vergonha, humilhação. Talvez o mais conhecido em toda a história da Bíblia seja Jó. Depois que ele perdeu sua casa, seus filhos, sua família, perdeu o dinheiro, perdeu os animais e os amigos, estava coberto de lepra, uma ferida só em seu corpo todo, e coberto de vergonha, desperto da sua nudez. A Bíblia diz que agora ele rasga as vestes, raspa a sua cabeça e rola na cinza. Não só ele, mas os 3 amigos também fizeram em sinal de vergonha e humilhação. Joel agora se levanta para a igreja e diz: isso é só símbolo, isso é coisa carnal, vocês precisam ir além diante do Senhor. Não rasgue mais a veste, não é simbologia, é diante do Senhor, apresente a sua miséria, e Ele tem poder de perdoar. Agora não é mais veste, agora não é mais navalha, agora não é mais caco de telha, agora não é mais cinza, agora é conhecimento diretamente dentro do templo, a morada do Espírito Santo de Deus. É ela que precisa se sentir vazia, é ela que precisa estar exposta, é ela que precisa estar aberta, porque o Deus que eu conheço sonda a mente, a alma e o coração. Louvado seja Deus. O Deus que você conhece sonda a mente, a alma e o coração. Ele não quer ver a sua veste, ele não se interessa com a sua cabeça raspada, ele não quer ver você e eu rolando na cinza, ele quer ver o coração como está diante do Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que semeia chorando volta colhendo os molhos, feixe cheio, sorrindo e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei a situação que você se encontra diante de Deus, eu não tenho ideia do que você está passando, eu não sei a situação e o seu pecado e a sua miséria diante do Senhor, mas há um convite, versículo 13 da parte B: converta-se o Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso, é compassível, tardio em irar-se, grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que você possa trazer ofertas de cereais e libações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas esta noite, hoje está sendo oferecido a você um Deus que tudo pode,
um Jesus que morreu a sua morte e a minha. Ele é o braço estendido aqui esta noite. Entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua dor, a sua lágrima, o seu coração, a sua alma, o seu corpo inteiro ao Senhor. E eu não vou dizer como Joel, quem sabe, a certeza viva no meu coração, a certeza viva no seu coração, receberá bênção tanta que a presença de Deus retornará no teu coração, receberá uma bênção tamanha que o seu coração é pequeno para Ele, o teu corpo é pequeno para Ele, o seu dia será pequeno para Ele, a tua noite será pequena para Ele. A presença gloriosa de Deus invadirá o seu coração e será maravilhoso. A certeza da vitória, a certeza do perdão, a certeza da bondade, a certeza da misericórdia que invadirá o seu coração. É a presença de Deus manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Louvado seja Deus. É a graça de Deus, irmãos. É o perdão do Senhor. É a misericórdia do Senhor que se estende a nós esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Cantemos com alegria. Adoramos o Senhor com alegria, exaltamos o nome do Senhor com alegria. Eu e você viemos aqui, eu mesmo, com tantos problemas, com tanta dificuldade, irmãos, carregando um fardo tão pesado. Não conto, irmãos, nem para minha esposa. Tem coisas que eu nem passo para minha família. Falei que tem sido tão difícil os nossos dias, dizendo em alguns comportamentos que está para acontecer familiarmente. E nós temos guardado para eu e ela, nós temos orado na madrugada esses dias. Eu dormi 1h30 só e passei bastante mal durante a noite sobre este assunto, mas eu tenho crido no Senhor. Eu tenho confiado, irmãos, que eu não estou aqui perdendo tempo, não estou vivendo uma mentira. Eu ouvi de uma certa pessoa que disse assim, eu pedi oração, e ele disse assim, essa pessoa se voltou a mim e disse assim, se prega a justiça, justiça acontecerá. Mas não é essa justiça que me ensinaram para mim não, que faz isso e aquilo, que humilha, que manda para o cemitério. A justiça é o caráter de Deus. Se você prega a palavra de Deus, então a palavra de Deus será aplicada. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que Deus está agindo sobre esta causa familiar que eu tenho. Eu tenho certeza que Deus também fará por você. Eu tenho certeza que Deus também está agindo sobre a sua vida. Se nós nos arrependermos, e em vez de conta para aquele, conta para o outro, e faz isso, e faz aquilo, e murmura, e faz isso, entregarmos das mãos do Senhor as nossas provações, o nosso pecado, o nosso desentendimento, a nossa fraqueza, o Senhor é aquele que nos encherá com a sua graça, com a sua bondade. Vamos em paz para casa, adorando a Ele, que é digno de honra, é digno de glória. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.